Qual o melhor tamanho de conta para viver de mercado? Eu recebi algumas vezes essa pergunta e eu achei interessante fazer um conteúdo sobre isso, que eu acho que tem muita gente com essa dúvida e a gente vai esclarecer essa dúvida aqui agora nesse vídeo. Mas antes, já se inscreve no canal se você não é inscrito, estamos chegando a quase 30 mil. Se inscreve, liga as notificações, dá like para você receber conteúdo assim que a gente tiver conteúdo novo aqui no canal, beleza? Jonathan Souza por aqui e vamos lá então. Pensa comigo, vamos supor que você vai fazer uma viagem com a sua família e você pega, e o seu carro é um carro 1000, né? Motor 1000. Então você vai e enche o seu carro de mala e aí você põe a sua família dentro e vai fazer essa viagem. Você sabe que se pegar uma subida muito grande ali, uma subida, o carro vai perder potência, né? O carro vai mais devagar, vai ser difícil para ultrapassar, né? Vai ser um pouco mais complicado. Mesma coisa é uma conta menor no mercado. Por exemplo, você pega uma conta de 25, contas menores, qualquer situação, qualquer fase ruim do mercado, um pouco mais difícil, essa conta vai sofrer. Então é assim que você tem que entender. Então, por exemplo, a gente tem nas mesas proprietárias, por exemplo, aqui na Take, você tem conta de 25K, você tem conta de 50K, de 75, de 100 e de 150, tá? Se você pegar, por exemplo, uma conta de 25K, né, você tem uma conta aqui com um drawdown, né? Porque é isso que você tem que prestar atenção na conta, né? O mais importante para você viver de mercado é o tamanho do drawdown dessa conta. Por quê? Porque você vai estar sempre, às vezes, passando um momento ali de dificuldade, que cai um pouquinho. Se você tem um drawdown pequeno, você vai sofrer um pouco mais. A conta vai sofrer um pouco mais. Então, você vai ficar sempre um pouco mais naquele desespero, né? De operar mais leve, de ir mais com calma. Agora, quando você pega contas maiores, né, você tem uma certa tranquilidade, né, em momentos mais difíceis do mercado. O mercado sempre tem a fase mais ruim, demora um pouquinho mais para ter resultado, depois volta a ficar bom, é aquela fase que tem que aproveitar bastante, que a conta sobe muito. Então tem todas essas fases no mercado. Então se você quiser viver de mercado, você tem que entender que o mercado é feito de fases, como a nossa vida. A nossa vida às vezes está lá em cima, de repente você recebe uma notícia ruim, você está lá embaixo, mas qual que é a ideia? É continuar sempre, né? Então quanto mais forte, quanto maior a conta, melhor. Mas tem um limite, eu vou te mostrar qual que é esse limite. Então lembra de uma coisa aqui, conta pequena, pouco espaço para errar. Conta grande, mais segurança. O mercado, quem vive de mercado, precisa de segurança, não de emoção. Você ficar, vai quebrar a conta. Não, você tem que ter segurança, tem que ter tranquilidade. Então, por isso que eu sempre falo, não pode pesar a conta. Não pode pesar a conta. Pega uma conta de 25, pouco espaço. Uma conta de 50, uma conta média, um pouquinho mais de espaço ali de erro. Uma conta de 100, por exemplo, mais espaço, mais segurança para você viver de mercado. Conta pequena, o que é conta pequena? Conta pequena, por exemplo, essa conta de 25K, por exemplo. Então, a conta de 25K, você tem um drawdown de $1.500, né, para você operar. Então, você tem que entender isso. Se você bater os 1.500 numa conta patrocinada, a conta que você recebe dinheiro, porque primeiro tem o processo, né? Você vai pegar uma conta de teste, depois você passou na conta de teste, você vai para a conta PA. Nós estamos falando já de você já estar na conta PA. Nós estamos falando de viver de mercado. Aquilo que você fizer, você vai fazer o saque. Então aqui, por exemplo, você tem 1.500 de margem para segurar essa conta. É uma conta aí para você arriscar por trade de 100 a $200 por trade, no máximo, né? No máximo aí $200 por trade de risco, não mais do que isso, senão você vai pesar essa conta de 25. Agora, se a gente falar de uma conta de 50K, aí já muda, né? Já muda a conversa. Estamos falando aqui de uma conta que você tem 2.000. É muito? Também não. É pouco? Já é um pouquinho melhor, você tem um pouco mais de margem. É uma conta ali que você pode arriscar ali de 150, né, até uns $400 ali, né? Uma continha para você arriscar um pouquinho mais, né?
Então, assim, já é uma conta que você consegue fazer alguma coisa significativa ali. Porque se a gente falar de 1 para 1, geralmente o que você tem que pensar? O seu drawdown é 2.000, então pensa que fazer 2.000 seria talvez uma meta boa para você, mensal nessa conta, $2.000. Estamos falando aí de R$10.000 de ganho, não é verdade? R$10.000, tá? Agora, se a gente falar de uma conta já boa, eu nem vou falar da conta de 75, que é uma conta ruim para operar, mas vamos falar da conta de 100. Então, estamos falando aqui já muda um pouquinho a conversa, estamos falando de $3.000, né? E $3.000 você já pode arriscar um pouquinho mais, de estar falando de arriscar de 300 a talvez aí $700, né? Por trade, né? Talvez não 700, mas um pouquinho menos, vamos falar de uns $600 por trade, mais ou menos aí, de 300 a $600 por trade numa conta de que o drawdown é $3.000, seria interessante, né? E você estaria buscando $3.000, estaríamos falando aí de mais de R$12.000, não é mesmo? Para você mensalmente. Então aqui eu teria uma conta pequena, uma conta média e uma conta grande, vamos assim falar. E aí, o que é o meu pensamento? Conta de 25 é uma conta para você aprender a operar. Então, quem quer começar nesse mercado de mesa proprietária, a conta de 25 é para você aprender, para você levar no psicológico, né? Vai fazer um saque bem. Se você levar tudo certinho, levar no gerenciamento, provável que você faça o saque ali de $500, né? E aí você para aprender. Aí se a gente pega uma conta de 50, já é um pouco mais relevante, você vai conseguir buscar um pouco mais, né? Arriscando menos. Uma conta de 100, por exemplo, já começa a ficar interessante para buscar mais ainda, e aí você tem uma margem melhor aqui no drawdown, tá? Para segurar o drawdown. Estamos falando da conta PA, tá? Na conta PA você não tem uma meta, né? Você vai fazer o seu colchão, tá? De 3.000 e depois você vai ter a sua meta para fazer o saque, sabendo que você tem 3.000 de stop, você tem 3.000 de margem. Se você pegar, por exemplo, uma conta de 100k, por exemplo, você tem uma margem, uma conta de 100k, por exemplo, você tem uma margem de 3.000 e, pensa bem, se você buscar $200 por dia. Por quê? Porque a gente está falando de uma conta PA, né? Uma conta sua, então você não tem necessidade de estar buscando mais e se arriscando mais, porque não é uma conta de teste, é uma conta PA. Então, uma conta sua, você vai se arriscar menos, se expor menos o capital, para você ficar mais tranquilo no trade, para você viver de mercado, pensando que você está buscando $200, que é pouco, mas você também está arriscando, vamos falar que é 1 para 1, está arriscando os 200, que é pouco para uma conta que um drawdown de $3.000. Então você está pegando uma conta maior e arriscando menos. Então você está mais tranquilo. A ideia é essa, o caminho é esse. E aí você tem dois caminhos, a gente sabe. Agora que a conta de 25 é uma conta para você aprender, a conta de 50 é uma conta média. Então se você quiser pegar conta de 50, você pode ir no caminho de fazer o quê? Usar o COP, né? A gente tem disponível essa ferramenta COP, que é essa ferramenta aqui, por exemplo. Essa ferramenta você coloca aqui, por exemplo, uma das suas contas, que é a conta master para você operar aqui, né? Nesse primeiro quadradinho. Então aqui você põe uma conta, coloca o contrato que você vai operar aqui, tica aqui, põe mais uma conta aqui. Então esse copy aqui, por exemplo, você pode operar uma das suas contas e replicar aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo aqui, ó? 9 contas replicadas. Então você pode colocar a conta, em cada uma dessas uma conta que você tem, coloca a quantidade de contrato, coloca o contrato que vai operar, põe um tiquezinho, dá um aplicar, um ok. Quando você faz a entrada na operação, em uma conta vai replicar nas outras contas. Então você pode ter várias contas. Por exemplo, aqui nessa mesa proprietária, você pode ter 5 contas na mesa take, 5 contas de 50, por exemplo, um exemplo. E se você pega uma conta dessa, você pode buscar pouquinho por dia. Você pode buscar 200, até $150 é válido você
buscar numa conta dessa, quando você tem várias contas dessas aqui, imagina você fazer $150 de uma conta e replicar em mais 4 contas dessa, por exemplo, nessa mesa proprietária, ao tanto que você consegue fazer usando uma conta pequena. Agora, se você tem uma conta de 100, por exemplo, né, você pode buscar os 200 ou um pouco mais, né, mas quanto menos você forçar a conta, lembra do carro que eu falei, do carro 1000, né, no começo do vídeo? Então, quanto maior o motor, né, quanto maior a conta, mais você fica tranquilo, mais você consegue performar e não arrisca tanto os momentos mais difíceis do mercado, né, que sempre vai ter. Então, para você entender, se você quer viver de mercado, você tem que saber que você tem que ter os ganhos seu, não pode ser exatamente a quantidade de conta que você tem que pagar. Então você tem que ter uma margem, porque nós estamos falando do mercado de renda variável. Então vai ter o mês que você vai performar bem, vamos falar assim, vamos dar um exemplo aqui que você tem ali, por exemplo, você tem ali R$7.000, né? O seu custo de vida, vamos falar assim, vou dar um exemplo, R$7.000 é seu custo de vida, né? Então você não vai buscar fazer nesse mercado aqui R$7.000, né? Porque vai ter mês que você não vai performar bem e você vai ficar faltando dinheiro para você. Então o que você tem que entender? Você tem que ficar tranquilo, né? E operar uma conta boa que você consiga render bem. E, por exemplo, a gente está falando aqui de uma conta, vamos fazer uma conta aqui. Então, pensa aqui comigo, ó. Vamos supor que você pegou uma conta de 100, né? A gente uma conta de 100k é uma conta de um drawdown de $3.000, tá? Então, se a gente pegar e entender aqui, ó, uma coisa, ó, se você entender que $3.000, ó, vamos fazer a conta aqui, $3.000 vezes 5,5 é mais ou menos aí o valor que está o dólar hoje, né? O que está dando? R$16.500. Nota uma coisa, esses 3.000, igual eu falei lá atrás, $3.000 de drawdown é o que você pode colocar de meta nessa conta, tá? Porque você pode pegar esses 3.000, por exemplo, ó, e dividir por 20 dias. Vamos dividir por 20 dias, ó, de pregão. A gente está falando de buscar $150, né? Eu estou colocando aqui 200, mas lembra que tem os stops. Então vamos colocar 200, tá? Então vamos colocar 200 para passar um pouquinho, vezes 20, a gente está falando de $4.000. Lógico que tem os stops, né? Se a gente for levar em consideração os stops, né, a gente não vai ter tudo isso. Vamos supor que a gente tenha $2.000, vamos jogar bem baixo, vamos jogar metade, né? A gente faz vezes $2.000, 2.000 vezes 5,5, a gente está falando aqui de R$11.000, né? Que já é interessante. Então, uma conta de 100, se você levar dessa forma aqui, entender que dá para fazer isso aqui, é uma conta boa, vamos assim dizer, para viver de mercado, tá? Minha opinião sincera, tá? Eu prefiro várias contas de 50, tá? Porque você pode fazer, não precisa colocar todas as contas no copy de uma vez. Então você pode fazer, por exemplo, essa mesa aqui te dá o direito de 5 contas. Você pode fazer 2 grupinhos de contas, porque vai que dá um problema, nenhuma conta você tem outras contas. Se der problema num dia ali no copy, alguma coisa assim, você tem outras contas para operar. Então, vamos dizer que você não vai ter as 5 contas o mês todo, porque você vai operar metade por metade, vamos falar que é 3, né? Então, se eu tenho 3 contas, eu estou falando de $150, né? 150 mil, né, dólares. Então, $150.000, eu estou falando aqui que a conta de 50, a gente sabe que ela é $2.000 o drawdown, né? Então, vamos colocar essa meta também por conta, né? Então, vamos falar que é 2.000 vezes 3 continhas, tá? E aí, vamos bem pé no chão, tá? E aí, a gente está falando aqui de um monte de stop que levou também e tal, né? Tem os stop do mês e tal. Beleza, vamos lá, vamos jogar assim, bem pé no chão, tá? É uma conta bem pé no chão mesmo. Então, eu dividi isso aqui por 2. Então, vamos falar de $3.000. Metade, né? Você tomou metade stop aí, beleza. Então, $3.000, se você fizer vezes 5,5, já estamos chegando num preço legal, num preço justo, num preço interessante, num valor que o seu custo de vista é 7.000, só que o mês que foi dessa forma que a gente está colocando aqui,
sobrou, né? Deu o dobro daquilo que você precisa para viver. Deu R$16.500. Então você não vai gastar todo esse dinheiro, vai guardar para o próximo mês, né? Então os meses que sobra, que dão a mais, a gente está... Uma que a gente está colocando um pé no chão, outra que a gente está falando aqui de você administrar essa grana para os dias que não performar legal, você usar esse dinheiro para pagar suas contas. Então, eu acredito aqui, para a gente resumir esse vídeo, que uma conta de 100 você consegue sim viver de mercado, né? Dependendo, lógico, né, da qual a sua situação. Eu te mostrei um exemplo que você pode pegar como exemplo para você. E 3 continhas de 50 a gente consegue sim ter um ganho ali de você, por exemplo, para quem tem, né, esse custo de vida. Eu sei que muita gente vai passar disso daqui fácil, tá? Eu sei, mas é um exemplo, tá? É um exemplo aí de talvez uma família, não sei, classe média, talvez, não sei. Mas, enfim, é só um exemplo para você tirar de exemplo isso daqui. Você pode fazer a sua conta aí e chegar numa conclusão. Então, a ideia aqui do vídeo é passar qual a melhor conta para você viver de mercado, como muitos aí me perguntaram. Então, respondendo aí, conta de 50, uma conta média, era preciso 3 contas para você viver de mercado. Uma conta de 100, vamos chegar numa conclusão aqui, 2 contas de 100 seria interessante, porque você ficaria bem tranquilo, né? Porque o mais importante é a sua mente tranquila, porque a gente trabalha aqui com a mente, 80% é psicológico. Então você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo, sem desespero e sem ansiedade. Então aí que está o grande segredo. O que vai te dar uma paz, te dar uma segurança, uma tranquilidade, é aí que você vai estar na operação, na mão certa, na conta certa e tudo mais. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu sugiro que você entre, tem um link aqui embaixo, é um grupo VIP, eu sempre coloco novidades lá nesse grupo, tá? Faço condições especiais para você estar comigo na sala ao vivo, de segunda a sexta das 11 ao meio-dia, que a gente opera o Nasdaq. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, dá o seu like, deixa seu like aí, se inscreve no canal, liga as notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!